De segunda a sexta-feira, às 13 horas, na radioletras.com. Escute o programa Mosaico, contos, crônicas, poesias, músicas e muito mais. Apresentação Raul Larossa. Radioletras.com, a rádio da Academia de Letras do Brasil, seção DF, valorizando sempre a literatura e seus autores. Bem-vindos, amigos, a Mosaico, programa de radioletras.com, nesta quinta-feira, 15 de outubro de 2020. Começamos o Mosaico, como habitualmente, acrescentando uma palavra no nosso vocabulário. Ouça. A palavra de hoje: exímio. E-X-I, acento agudo no I, M-I-O. Exímio é um adjetivo que denota superioridade, que revela perfeição em tudo que faz, que é excelente, brilhante, eminente. Por exemplo, Michael Jackson era de verdade um artista exímio. Gilson Alencar para radioletras.com. E por falar nisso, vamos a ouvir um exímio contista regional. Astrogildo. Olá, Raul. Satisfação participar do Mosaico da Rádio Letras. Sou o escritor Astrogildo Miyagi e vou ler o conto Durval Amorim e a eleição presidencial do meu próximo livro, Em Brasília, 0 hora. Resistindo aos apelos da família, Durval Amorim, o Vavá, permaneceu na decisão firme de não votar. Não voto porque meu voto nada vai mudar, dizia. A esposa sugeriu que fosse votar como se fosse assistir a uma partida de futebol, mas não adiantou. Só se entregou quando a mulher pediu com paciência. Babá, peça a Deus que ele tire a obrigação de ir à missa e libere você para votar. É só hoje. Gostou da sugestão. Escolheu roupa, arrumou o cabelo e foi votar no Centro Educacional da QNL1, em Taguatinga. Confira o número da sessão eleitoral. Confusão nas filas. Uma eleitora queria votar com um cachorrinho nos braços. Vota, não vota? Vou votar sim, e votou mesmo. Mais confusão. Um eleitor vestia bermuda e queria votar. A presidente da sessão não permitiu. O moço argumentou. E as mulheres não estão de bermuda? Aliás, aqui tem mulher quase nua e pode votar. Por que eu não posso? Vota, não vota? Vota, não vou votar sim, e votou. A televisão chegou e desviou as atenções, acompanhando um dos candidatos a governador, seguido por dezenas de apoiadores. O eleitor dirigiu-se ao candidato. Governador, quero votar e os fiscais não deixam só porque estou de bermuda. O senhor acha que estou nu? O candidato olhou as pessoas em volta e respondeu. Deixa o rapaz votar. É um candidato, é um cidadão no gosto dos direitos políticos. Existe lei que proíba votar de bermuda? Aliás, alguma lei determina a roupa para votar? Então o cidadão está em condição de sufragar o seu voto. Não é, minha gente? Como é seu nome, cidadão? Vavá baixou as vistas perante tanta falta de civilidade. Pediu de volta o título de eleitor e voltou para casa. Ao vê-lo, a mulher perguntou se já votara. Amuado, Vavá mal respondeu. Votei não. Prefiro 1000 vezes ir para a missa. E não me pergunte mais nada. Trancou-se no quarto. Rezou pedindo novos tempos e novos rumos ao país. Manhã cedo, a mulher acordou. Acorda, Vavá, tem novidade. O marido bocejou para jogar fora a preguiça e perguntou o que era. A mulher exigiu. Só respondo se você se levantar. Esqueceu que ontem foi dia da eleição? Já saiu até o resultado. Interessante-se, Vavá perguntou quem ganhara. A mulher bateu o pé firme. Contar com você deitado não tem graça. Só se você levantar. Levantou-se, olhou a cara inchada no espelho do quarto
e disse: conte agora, quem ganhou? A mulher foi reticente. Ninguém ganhou. Como ninguém ganhou? Não teve eleição? Teve, mas o resultado foi empate. Nem tique, nem taque. Vavá franziu a testa e mudou de cor. Então eu fui culpado. Fui votar, me chateei e não voltei. Por minha culpa deu empate. E agora? Com que cara vou olhar as pessoas que sabem quem eu ia votar? A mulher consolou. Aqui em casa só eu sei que você não votou e dessa boca não sai nada. Depois, não foi só você. Quantas pessoas não foram votar? Milhares. Você é besta de ficar se culpando. Mas, Laura, vou ficar com a consciência doendo. Fui votar e não votei por puro capricho. A eleição que fiz campanha só é empatada porque eu não votei? É muita tristeza. A esposa puxou pelo braço. Venha, fique com a consciência em paz. Foram milhares de pessoas. A diferença é que você foi e não votou. E aprenda, eleição é coisa importante. Não ir votar ou votar em candidato que não merece voto é erro dos grandes. Não se esqueça. Vavá limpou as lágrimas com as mãos. Arrumou-se e saiu ao trabalho. Passou o dia amuado. Não conversou com ninguém. À noite, ao chegar em casa, recebeu notícia confortante da mulher. Não lhe disse que não vale a pena se chatear? Pois a eleição foi anulada, vai ter outra. Você é uma pessoa de sorte. Abriu-se um sorriso de um lado a outro do rosto de Vavá. Prometeu a si mesmo fazer mais campanha para não dar empate novamente. Onde já se viu a eleição ser empatada? Muita coincidência. Obrigado, Astrogildo. E agora, em Mosaico, vamos a ouvir Paulo de Souza fazendo uma breve resenha literária. Olá, ouvintes da Radioletras.com. Aqui quem fala é o Paulo Souza, sou escritor e eu vou compartilhar com vocês agora no Mosaico um pouco das minhas impressões do livro As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Oi, pessoal. Hoje eu terminei de ler As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, com um prefácio lindo aqui da Isabel Allende, que ela fala muito sobre a relação que ela teve com Galeano e sobre como foi ela leu o livro, né? Porque ela leu o livro antes do Chile entrar numa ditadura, né? Na ditadura do Pinochet. E depois disso ela só pôde levar 2 livros antes de fugir, né, do país, do Chile, por conta do estado de repressão. E ela levou 2 livros e um dos livros que ela levou foi esse, As Veias Abertas da América Latina. Ela conta essa história no prefácio. E eu também quero falar aqui brevemente da leitura, que é uma coisa que eu vou tentar fazer agora. Postar o livro que eu li, né, durante o ano e falando um pouquinho sobre a leitura. Gente, todo latino tem que ler isso daqui. Ele faz um panorama completo, desde a América Central, né, que começa a América Latina, até aqui o Cone Sul, na América do Sul, falando sobre como foi os momentos de espoliação, os momentos que formaram a América Latina. E eu separei aqui só dois textinhos para eu me poder estar lendo para vocês, para não ficar muito longo, que é quando ele começa, né, a introdução do livro, escrita pelo próprio Eduardo Galeano, que é, né, olha só como é que ele começa o livro. Há 2 lados na divisão internacional do trabalho, um em que alguns países especializam-se em ganhar e outros em que se especializaram em perder. Nossa comarca do mundo, que hoje chamamos de América Latina, foi precoce. Especializou-se em perder desde os remotos tempos em que os europeus do Renascimento se abalançaram pelo mar e fincaram os dentes em sua garganta. Passaram séculos e a América Latina aperfeiçoou suas funções. Esta já não é um reino das maravilhas onde a realidade derrotava a fábula e a imaginação era humilhada pelos troféus das conquistas, as jazidas de ouros e as montanhas de prata. Mas a região continua trabalhando como um serviçal. Continua existindo a serviço das necessidades alheias como fonte de reserva de petróleo e ferro, cobre e carne, frutas e café, matérias-primas e alimentos, destinados aos países ricos que ganham consumindo-os, muito mais do que a América Latina ganha os produzindo. Então, assim, o Eduardo Galeano já começa o livro meu Deus, de uma forma que mata, né? A gente vê que a América Latina vai continuar sendo isso.
E que mata, né? Porque a gente vê que, infelizmente, como eu estava falando, a América Latina vai continuar tendo essa característica de extração, né? A gente nunca vai poder produzir para nos enriquecermos. É sempre produzimos matéria-prima para enriquecer os países mais ricos. E o outro trechinho aqui que eu vou ler, que é para que fique bem claro, né? Que na nossa história recente, o pior momento que nós tivemos na nossa história recente foi a ditadura militar de 64, onde o Brasil deixou de crescer. E aqui ele tem um capítulo que ele fala somente sobre a ditadura brasileira, e ele começa com: o bombardeiro do Fundo Monetário Internacional facilita o desembarque dos conquistadores. E esse capítulo aqui foi um dos capítulos, ele é mais pro final do livro, que me deixaram assim mais estarrecidos, porque mostra exatamente a postura de ficar de quatro, principalmente para os Estados Unidos, que o governo militar teve para não deixar com que o Brasil se industrializasse. Velho, é surreal, surreal. Eu vou ler aqui só o início para vocês terem uma ideia de como foi a nossa desnacionalização industrial. Vou ler aqui. Olha só. 2 ministros do governo prestaram declarações para a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a desnacionalização industrial do Brasil e reconheceram que as medidas adotadas no governo de Castelo Branco para permitir o fluxo direto de crédito externo às empresas deixaram uma inferioridade de condições às fábricas de capital nacional. Ambos se referiam à célebre instrução número 289, de princípios de 1965, às empresas estrangeiras, onde as empresas estrangeiras obtinham empréstimos fora das fronteiras a 7 ou 8%, com um tipo de câmbio especial que o governo garantia em caso de desvalorização do cruzeiro, enquanto as empresas nacionais deviam pagar cerca de 50% de juros para os créditos que arduamente conseguiam dentro de seu país. Então é bem complicado quando a gente lê esse livro aqui, As Veias Abertas da América Latina, porque a gente vê que é tudo infelizmente, é tudo um processo que faz com que tenhamos sempre esse estado precário dos países latinos, que é sempre dos países latinos estarem a serviço, estarem se inferiorizando para poder garantir o lucro dos países ricos. E os países ricos só são países ricos porque eles roubaram, na época da colonização, todas as nossas riquezas minerais, ouro, prata, alumínio, e sem contar a riqueza do açúcar, a riqueza do café, a própria seringueira, né, a borracha. Então, assim, se contabilizarmos tudo isso, a América Latina hoje era para ser o continente mais rico. Mas, infelizmente, nós tivemos um sistema totalmente desumano, que matou mais do que todas as guerras, para fazer com que a América Latina hoje seja a América Latina do jeito que ela é. E é por isso que é tão importante a gente estudar a história da América Latina, principalmente o brasileiro, se reconhecer latino, para a gente poder estar criando novas maneiras de podermos estar vencendo esse prejuízo histórico que já temos. E esse prejuízo histórico só vai ser combatido através da educação. Então, minha primeira leitura do ano, As Veias Abertas da América Latina, livraço, recomendo para todo mundo. E vamos indo. Obrigado, Paulo. Excelente sua resenha, excelente sua escolha. Vamos a continuar em Mosaico aprendendo. Agora, sobre linguística e gramática, nos fala André Pulin. Gramática e linguística. Nossa sociedade é composta de uma diversidade cultural abundante, o que deveria ser motivo de orgulho para todos nós. O que vemos, porém, são demonstrações de desprestígio a este fato, muitas vezes por questões dogmáticas. Não raramente nos deparamos com demonstrações de preconceito no que diz respeito à etnia, classe social ou até mesmo à regionalidade. Dentre as formas de preconceito presentes em nossa sociedade está o linguístico, que se desenvolve por causa de um desacordo entre o que se entende por língua e gramática normativa. Alguns defensores da norma gramatical a defendem como único parâmetro para o ensino da língua. Defendem sua unidade e admitem que qualquer manifestação linguística que escape do triângulo escola, gramática, dicionário é tida como errada. Apontam a globalização como caminho para uma descaracterização da língua materna, tal
a invasão indiscriminada e desnecessária de termos descomprometidos com as regras gramaticais vigentes, sem falar no uso cada vez mais frequente de expressões estrangeiras. Não que se declare xenofobismo, mas uma das propostas apresentadas por essa corrente é de combater as demonstrações de desrespeito à nossa língua e nos conscientizar que dispomos de palavras e expressões perfeitamente utilizáveis para nos expressarmos, tanto na forma oral quanto na escrita. Napoleão Mendes de Almeida escreveu o seguinte: conhecer a língua portuguesa não é privilégio de gramáticos, senão dever do brasileiro que preza sua nacionalidade. Disse ainda: a língua é a mais viva expressão da nacionalidade. Como havemos de querer que respeitem a nossa nacionalidade se somos os primeiros a descuidar daquilo que a exprime e representa, o idioma pátrio? Algumas pessoas dizem ser inaceitável que um brasileiro não utilize a norma culta da língua. Fala-se mal, escreve-se mal. Já alguns linguistas questionam o seguinte: até que ponto podemos exigir a perfeita aplicação da língua portuguesa se existem tantas regras gramaticais que nunca serão observadas pelas pessoas mais importantes, seus usuários? Eles também afirmam que gramática tradicional não contempla os fenômenos da língua oral e muitas vezes define a língua literária como a única forma correta de falar e escrever. O homem, por ser um ser social, precisa viver em constante comunicação. Quando impomos barreiras nesse processo, limitamos a capacidade do homem de se desenvolver. A questão é que, tanto o homem como a língua estão em constante transformação. Talvez o ideal seja balancear essa dicotomia. Estudarmos as normas gramaticais para utilizarmos quando houver exigência de formalidade. Porém, dar mais liberdade para a comunicação oral, reprimindo os preconceitos vigentes em nossa sociedade, principalmente no que diz respeito aos regionalismos, considerando o grande contraste cultural em nosso país. Não se pode também ficar alheio à linguagem da informática e suas variantes. Ela veio para facilitar a vida do homem e acelerar a comunicação. Marcos Banho, em seu livro intitulado Preconceito Linguístico, afirma que este preconceito está ligado em boa medida à confusão que foi criada no curso da história entre língua e gramática normativa. Ele exemplifica que uma receita de bolo não é um bolo. O molde de um vestido não é um vestido. Também a gramática não é a língua. É preciso respeitar o conhecimento intuitivo do indivíduo, valorizar o que ele já sabe do mundo e da vida, reconhecer na língua que ele fala a sua própria identidade. Portanto, o aprendizado da língua materna em padrões cultos deveria ter como principal objetivo despertar nas pessoas uma consciência política na luta contra as desigualdades sociais. Pois, em contrapartida ao grupo que defende a homogeneidade da língua, existe outro que entende que para cada situação se requer uma variedade linguística, por ser a comunicação o fator mais importante nas relações interpessoais. Eu sou André Pulig, esta é a Rádio Letras. Obrigado, André. E agora chega aqui em Mosaico, como toda semana, Escritor Solidário, esse espaço de nosso companheiro Arison Tavares, onde ele busca pessoas que, além de escrever, buscam fazer um mundo melhor. Ouçam. Ao ler um livro, rompemos as barreiras da razão e usamos a criatividade. Ao praticar esporte, quebramos as limitações físicas do corpo e encontramos um novo objetivo. A cada dia, ser nossa melhor versão. Vamos escrever juntos essa história? Neste episódio, vamos conhecer a Associação Desportiva para Deficientes e bater um papo com o escritor Felipe Teixeira Ribeiro. Programa Escritor Solidário. Apresentação: Arison Tavares. Olá, Felipe. Grande Arison. No seu livro, Eu Corro, Você Ajuda, você conta como transformou a depressão em solidariedade por meio do esporte.
Como aconteceu essa mudança? Bem, o esporte foi importante para essa minha superação, porque quando eu fui diagnosticado com um quadro depressivo, eu acabei usando o esporte, principalmente a corrida, para aliviar alguns sintomas. Bom, a ideia do projeto foi, eu tive alguns casos de perdas decorrentes do câncer, e na época eu já corria e tinha perdido, devido ao quadro depressivo, perdido um pouco a vontade de correr, de treinar. Quando dá para treinar, mesmo sendo amador, você tem toda uma rotina, cumprir planilhas de treinamento e tal. Então acabei criando um projeto para unir a corrida com a solidariedade e também para me motivar, o que foi muito bom. Eu passei 3 anos, as 3 edições do projeto, num nível de treinamento e resultados muito bons, que eu não tinha antes. Fora das páginas dos livros, a Associação Desportiva para Deficientes promove ações que transformam vidas por meio do esporte, sendo pioneira na educação esportiva para crianças com deficiência. Eu sou Sileno Santos, eu sou diretor de programas esportivos adaptados da ADD, Associação Desportiva para Deficientes, uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1996, na cidade de São Paulo, cuja missão é proporcionar a inclusão social de pessoas com deficiência através de práticas esportivas. Atualmente desenvolvemos as atividades em um programa de iniciação ao esporte adaptado, envolvendo crianças, adolescentes e jovens com deficiência física e intelectual, e o programa de rendimento, onde mantemos 2 equipes de basquetebol em cadeira de rodas, sendo uma delas pentacampeã brasileira. A outra é uma equipe de base, formada pelos atletas que participaram da nossa escolinha de esporte. Temos também uma equipe de bote paralímpica e desenvolvemos algumas ações voltadas às modalidades de atletismo e natação paralímpica também. E ao unir esporte e solidariedade, o resultado é a superação. Ao contrário do que muitos pensam, o adversário não está do outro lado da quadra. Na verdade, somos nós mesmos. No pódio, vencemos nossos preconceitos. Felipe, por que trazer essa história de superação para a literatura? Eu resolvi transformar o projeto em um livro para servir de inspiração para as pessoas, quem lê o livro poder se identificar com alguns acontecimentos, poder talvez fazer o mesmo trabalho, que é ajudar o próximo, se sentir bem fazendo isso. E segundo, uma forma de deixar aí para as próximas gerações, para meus filhos, meus netos, para terem conhecimento de como foi a realização do projeto. Gostou deste programa? No blog do Projeto Escritor Solidário, você encontra o primeiro capítulo do livro Eu Corro, Você Ajuda. Você também pode acessar o site add.org.br para conhecer mais sobre a Associação Desportiva para Deficientes. Assim, você pode continuar unindo solidariedade e literatura. Acesse projetoescritorsolidario.blogspot.com e vamos escrever juntos essa história. Muito bem, Arisson Tavares, encontro marcado para a próxima semana, como sempre. Radioletras.com está todos os dias, 13 horas, com sua programação habitual. Aos domingos, André Pullin fazendo literato. De segunda a quinta, estamos aqui fazendo mosaico com nossa equipe. Arisson Tavares, Gilson Alencar. Sexta-feira é dia de Tordesilhas, programa bilíngue para a Latinoamérica. Sábado de História é o programa para baixinhos que fazem Verônica Vicença e Gassi Simas. Você pode nos escrever radioletra2020@gmail.com. E agora, para finalizar, música de Filemon Feliz. Canta Xexé Brasil, Coração Distante. Tchau, até amanhã.
coração distante é sinônimo de dor. Frágil sentimento, esse tal de amor. Nas horas insones eu conto carneiros que pulam a cerca em noites de pesadelo. A toda madrugada a lua vem me consolar. O fim dessa estrada ninguém sabe onde vai dar. Busco uma saída, toco o barco devagar. Coisas dessa vida, deixo a onda me levar. Você vai embora, eu não sei o que fazer. Pego o telefone, mas não sei o que dizer. Nos dias sombrios de chuvas e vendavais, eu só perco o rumo esperando os teus sinais. Toda madrugada a lua vem me consolar. O fim dessa estrada ninguém sabe onde vai dar. Busco uma saída, toco o barco devagar. Coisas desta vida, deixo a onda me levar. A lua vem me consolar. Ninguém sabe onde vai dar. Toco o barco devagar. Radioletras.com, nossa rádio cultural. Aqui todas as artes se encontram e o destaque é a literatura e seus gêneros. Radioletras.com, de Brasília para o mundo.